neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Justo é o Senhor. Pobre gente, José e Maria, ambos pobres de verdade. E ali estavam eles num pequeno estábulo. Quão humilde Deus se faz, enquanto nós tentamos nos fazer a nós mesmos algo grande. Não havia lugar para Cristo.
teve um palácio no mundo, Senhor, nem honras lhe deram de Rei Salvador, mas a manjedoura só pôde encontrar, porque não havia mais outro lugar. Não há lugar para Cristo em tua vida e lá terás então de ouvir dizer: no céu não tens lugar. Oh, quão infelizes as almas sem luz, ingratas, perdidas, sem paz, sem Jesus. Sim, Cristo hoje mesmo deseja habitar em ti, meu amigo. Oh, dá-lhe lugar. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Não há lugar para Cristo em tua vida e lá terás então de ouvir dizer: no céu não tens lugar. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. José e Maria eram ambos pobres e não podiam ter uma hospedagem melhor na hora de nascer o Filho de Deus. Deus podia perfeitamente ter escolhido uma família rica que tivesse um berço de ouro para vir através dela, mas Ele se agradou nas coisas simples e humildes. Ele tinha que nascer num estábulo, porque é lugar de cordeiro nascer. Quão humilde Deus se faz, enquanto nós tentamos nos fazer a nós mesmos algo grande. Quão humilde Deus se faz,
nasceu num pequeno estábulo. O príncipe da paz nasceu numa estrebaria. O que se podia encontrar ali? Palha e estrume de animais. Era, portanto, uma manjedoura. E acontece que, como cordeiro, ele deveria justamente nascer naquele lugar. Ele poderia ter escolhido o lugar mais caro do mundo, mas ele se fez homem. E ao fazer-se homem, estaria se humilhando de qualquer forma, seja em cima do ouro, seja em cima do estrume da palha. Deus se fez homem, entrando assim em harmonia com o homem e com a natureza, que por sua vez é uma Bíblia aberta. Sendo uma Bíblia aberta, ela nos dá vida. Ela é um elo entre Deus e nós. Ela é alimento. Ela é vida. Mas como ela tem sido violentada terrivelmente pelo homem, assim também Deus tem sido desrespeitado pelo mesmo. Infelizmente, o nascimento de Jesus Cristo tem sido pervertido ao começar pela sua data. E, mais do que isso, tem se tornado um troféu de comércio, de comedeira e de bebedeira. Os homens deveriam parar um pouquinho e pensar que o nascimento de Cristo se trata justamente da manifestação do mistério da piedade. São Paulo diz que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Isto quer dizer, Deus se fazer homem. Deus entrar em harmonia com o homem através da própria carne. Aí está o mistério da piedade. Deus ser tão humilde, enquanto o homem se jactancia, não sendo nada. Mas o que acontece? Uma vez revelado esse mistério da piedade, que quer dizer Deus em Cristo, e Cristo no homem, Cristo na sua igreja, para que a igreja esteja no reino restaurado. Então, o nascimento de Jesus Cristo tem sentido para este homem que está em harmonia com Deus, não só de ano em data errada, em data admitida num conclave da falsa igreja com o paganismo. Mas o homem passa a ter harmonia com Deus diariamente. Deus nasce na sua vida, vida pobre, vida imunda, vida que de fato é uma manjedoura. E então entra em harmonia com você. Você se torna templo do Espírito Santo, templo de Jesus Cristo, cumprindo-se então o que São Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto em seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Notemos, ouvintes, que aí não se trata mais somente do mistério de Deus em Cristo, mas sim de Cristo em vós. Deus em vós, porque era Deus sobre nós, Deus sobre o homem no Velho Testamento. Quando Jesus estava aqui na terra, Deus conosco.
e uma vez se derramando em forma de Espírito sobre o homem, é Deus em nós, um mesmo Deus. Sobre nós, Pai, conosco, Filho, e em nós, Espírito Santo. Não são três deuses, não são três pessoas, mas é um só Deus em três manifestações especiais. Esse é o grande mistério da piedade. Cristo, esperança da glória. Esse é o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Você admira de Jesus ter nascido numa manjedoura, mas que tal agora ele enchendo o coração de uma Maria Madalena, que antes fora uma mulher perdida? Que tal ele dizendo para um ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso? Que tal ele enchendo homens que foram pecadores do seu espírito, cumprindo assim esse grande mistério, não para ser comemorado como uma história que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Comemore o nascimento de Cristo todos os dias em sua vida, a sua manifestação, o seu crescimento, crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim então não seríamos mais historiadores apenas, mas estaríamos vivendo a experiência do dia. O mistério já não seria Deus em Cristo há 2000 anos atrás numa manjedoura, mas o mistério seria Deus em você agora, fazendo de você também uma manjedoura humilde, onde Ele pode nascer, onde Ele pode crescer, onde Ele pode manifestar seus ofícios, reinar como rei, reinar sobre seus sentimentos, sobre sua vida, como sacerdote interceder por você, e como profeta te iluminar, porque Ele é rei, sacerdote e profeta. Como rei é pai, como filho é o sacerdote, como o Espírito Santo é o profeta. Porque o rei reina, domina, o sacerdote intercede, o Espírito Santo ilumina, o profeta ilumina. O Espírito Santo da era é o profeta da era é o Espírito Santo. Em você, revelando as Escrituras, revelando-se a si mesmo, Jesus Cristo veio com um propósito. Digo, o seu corpo humano, como filho, um propósito: nascer, crescer, cumprir o seu ministério, morrer, derramar seu sangue por nós, os pecadores, ir para a sepultura, e no terceiro dia ressuscitar, fazer promessas aos seus, e depois se derramar no Pentecostes, para então não ser simplesmente uma história de um menino Deus, de um menino Jesus, mas ser um mistério revelado em sua igreja, mistério da piedade, Deus em você, Cristo em você, reinando, intercedendo, iluminando, para que logo então você também esteja no reino restaurado. Ele nasceu numa manjedoura, mas mais do que isto, Ele fez. Derramou-se a si mesmo em nós. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Quão humilde Deus se faz. Habitar num homem como eu, numa mulher como você. Quão humilde Deus se faz, enquanto nós tentamos nos fazer a nós mesmos algo grande. Você pode ver como Deus se humilha e toma as coisas que não são, que Ele poderia levar a cabo suas grandes promessas. São Paulo disse que Ele chama as coisas loucas de sábias, as que não são como se já fossem. Como o pequeno Jeová jazia numa manjedoura, embrulhado, roupa tirada da traseira de uma canga de bois. Embrulhou-se ali o príncipe da paz. Agora você vê esse pequeno e frágil corpo de mulher,
sujeito ao pó, a se tornar uma colher de potássio, a infecções, a vermes e germes, bactérias, e Deus fazer disso um templo para manifestar o seu Espírito, para andar, falar, cantar, olhar, pensar através de você. É hora de olhar a humildade de Deus. E nós deveríamos então estar menores do que Ele. Mas tentamos colocar as suas vestes, tentamos usar aquilo que Ele criou e dizermos: ó, quão grandes somos, esquecendo-se de que o homem não tem criado nada, simplesmente tem descoberto o que Deus criou, tem pervertido o que Deus criou. Ele vem em total harmonia com o homem humilde, com o meio humilde. Ele vem em total harmonia com a natureza. Ele vem em total e absoluta harmonia com o Pai. Para quê? Para que nós vivêssemos guerreando com os nossos credos e dogmas, com os nossos próprios pensamentos. Ele nunca guerreou com o Pai. Jesus Cristo nunca guerreou. Ele tinha um propósito. Ele sabia para o qual propósito ele se manifestou. E quando ele está de fato em nós, ele forma uma unidade que não há nenhum choque em nós. E desta meditação fica bem claro que Deus não fez uma organização para si. Nenhuma organização é de Deus. Mas Deus trouxe Jesus Cristo para fazer nascer um filho, um corpo. E um corpo não é uma organização de membros, mas sim um organismo vivo, controlado pela mesma mente, irrigado pelo mesmo sangue, sujeito aos mesmos olhos, a mesma audição, etc. Isso é um corpo. E a igreja de Jesus Cristo é um corpo no qual ele habita, homens e mulheres através dos quais ele pode expressar o seu caráter. O Natal deveria colocar o homem em harmonia com Deus, em harmonia uns com os outros e com a natureza, não de ano em ano, mas diariamente. Todos os instantes da nossa vida, esse mistério deve estar revelado em nós, porque o mistério é esse: Cristo em vós, esperança da glória. Deus tem se manifestado para que sejamos seus filhos e manifestemos assim os seus atributos. Quero, Deus, ser um cristão de coração, de coração. Está então, ouvintes, a grande verdade sobre o objetivo e o motivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Todos quantos têm aberto seus corações nesta hora, creiam: Jesus Cristo vive em mim, nasceu em mim, tem crescido em mim, e já estou pronto para subir para a glória como Ele subiu. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te esforce e te ajude nesta hora da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder nos mostra a criação. Então minha alma canta-te, Senhor.
és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, Senhor, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Chama pequenina, grande fogo faz, queimando ao redor, a tudo dá calor. O amor de Deus assim é, se você puder sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar, a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é, se você puder sentir, a todos vai querer contar, você vai transmitir. Você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar, que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Do alto da montanha ao mundo vou falar, que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir.